E quando você se vê numa situação, ah, meu rapaz, quando você se vê numa situação onde o dinheiro que foi arrecadado pelo poder público, pelos órgãos públicos competentes ou não tão competentes, são ligeiramente descartados e são, de uma forma bem descarada, jogados no lixo pela qualidade das vias públicas e de tudo aquilo que envolve as ruas e as estradas. E quando você, todo início de ano, tem que ir lá juntar as boletas, como diz o outro, para ter que pagar o IPVA, para ter que licenciar o carro. E se a gente for mais profundo e mais adentro em saber que tudo que a gente compra, tudo que a gente paga tem uma carga tributária gritante, que alguns até falam que iria para as vias públicas, para que os nossos carros conseguissem andar fluidamente, e a gente vê que não vai. Ah, geral, esse aqui, ó, ele é um vídeo específico sobre algo que nós já falamos algumas vezes e precisamos falar agora um pouco mais detalhadamente. Na verdade, nós falamos largamente, bem espaçosa, e agora vamos estacionar aqui, vamos falar sobre a tristeza do que são as vias públicas, mesmo a gente tendo uma carga tributária tão alta e uma arrecadação que não vale a pena. E aí, geral, vocês estão bem? Motora de pecador na área, tranquilão aí? Eu vou comentar aqui sobre algumas perdas que eu já tive, mencionei muito rapidamente em alguns outros vídeos, vou falar um pouco mais detalhadamente aqui, porque sim, vamos lá, falam até que o Brasil ele tem a carga tributária de um desses países de primeiro mundo, mas um retorno comparado a esses países pobretões que tem por aí. Eu estou utilizando o termo pobretão, não vai vir querer falar que eu tô com alguma coisa de ismo, que eu tô zoando, que eu tô menosprezando, não. Eu estou só utilizando o português nu e cru para que haja entendimento, para que todo mundo veja e entenda de fato o que eu tô falando, que é as mazelas das vias públicas, o quanto que a gente, às vezes, para desviar de um buraco, cai numa cratera ou atropela uma senhorazinha junto com o seu chihuahua. Ai, vamos lá. Todo período eleitoral, seja ele municipal ou seja ele nacional, nós vamos ver, indubitavelmente, tão certo como o ar que eu respiro, veremos por aí obras e mais obras e mais obras e mais obras. Sem contar as obras que se tornaram elefantes brancos, ou até mesmo a gente sabe que não vai dar pé, que não vai dar fim, que não vai ter nenhum tipo de conclusão. Algumas obras que se gasta milhões, e eu tô falando de milhões mesmo, porque poder público, cidade, gestão pública não é pouca bosta. A gente tá falando de iluminação, a gente tá falando de calçadas, de avenidas, de sinalização, eu acho que eu já falei. Então, vamos lá. Eu nunca tive o azar, mas vira e mexe a gente ouve de pessoas que ou num obstáculo, numa lombada, ou numa valeta, perdem o cárter. Para quem não entende muito, não que eu entenda tanta coisa, o cárter nada mais é de onde o óleo fica armazenado, me parece que é isso, me corrija se eu estiver errado, para que depois ele vá circulando pelo carro, pelo motor, quando ele é acionado. Vira e mexe a gente vê vídeos de o cárter fica bem na frente, na parte inferior do carro, o cara bate, tem um impacto mais forte e vai, aí parece que não é só a questão do óleo, tem a ver com outros componentes. Se você souber, comenta aí, me ajuda, porque eu também não sou mecânico, eu só tô reproduzindo o que eu vi por aí, e se tá na internet, é verdade. A gente vê, cara, o mais comum é nego perder roda, nego perder pneu. Eu tive já isso, roda e pneu, puta que lá merda. Vamos lá. Na cidadezinha pacata, onde eu moro, que não é tão pacata, que na verdade faz divisa com São Paulo, então eu estou na região metropolitana, é uma região hiper congestionada, hiper povoada, então você vai ter sempre bastante carro, muito, até à noite, cara, você anda, vai pro Parque do Ibirapuera, vai pro Parque da Aclimação, vai pro Parque Central em Santo André, vai no Parque do Paço em São Bernardo, à noite sempre é muito movimentado, sempre tem muita gente, tanto com os carros ou até mesmo pedestres, enfim.
Então, só o fato de ter muita gente, você já fica naquela tensão, pô, muita gente correndo, alguns que são meio que lerdos, umas tartaruga, você tem que ficar meio que atento com outros no trânsito. E quando as ruas, seja ela por conta do asfalto deteriorado, mal cuidado ou mal feito, que era o que eu tava falando, em época eleitoral, cara, é batata, cara. Você vai ver uma rua que foi pavimentada, foi recapeada, não demora muito, seja pela qualidade ínfima e ridícula que tem aquele asfalto, ou porque logo em seguida por uma puta falta de planejamento, tá lá a via limpinha, novinha, escurinha, pintada, até que bem sinalizada. Aí me aparece a Comgás, aí me aparece a Eletropaulo, me aparece a Sabesp, me aparece a Liga da Justiça, os Thundercats, sei lá, alguém pra furar e fazer um remendo, que esse remendo por si só também às vezes... você já fez alguma vez uma obturação no dente? Bem, as que eu já fiz, que eu tenho algumas, parece que os dentistas se preocupam em deixar nivelado. Geralmente eles falam, olha, agora parece que tá com um pouquinho de relevo, mas conforme você for mastigando e for utilizando esse dente, ele vai assentar. Essa é a ideia. Não é o que acontece com os muitos remendos que nós temos nas ruas. Mas eu tava contando, vamos lá. A má conservação e o fato de ser um cocô as vias públicas, falando de asfalto, cara, meu segundo carro que eu trabalhava como aplicativo, logo pela manhã, cara do céu, que lástima, cara. Fiz o rodízio de pneus, tirei os pneus. Como que faz o rodízio? Geralmente você é o da frente, que é o que gasta mais, né? E aí os de trás estavam mais conservados, joguei pra frente e coloquei pneus novos, ou é o contrário. Enfim, whatever. Comprei 2 pneus novos, era um carro com aro 15, eu tinha o único carro com liga leve que eu tive, que dizem que é a questão da segurança, que no impacto ele ajuda a amortecer, não sei se é isso, só estou reproduzindo de novo. Cara, passei num buraco. Que, assim, que eu me lembro, foi uma questão de poucas semanas, era tipo um buraquinho, se tornou um buraco não tão amplo, mas muito profundo. Profundo o suficiente para eu passar com a roda do pneu novo que eu tinha acabado de comprar, entortou a roda e rasgou o pneu. Não furou, rasgou, não tinha nem como é que eles falam? Vulcanizar o pneu. Aí, na hora da raiva, como diria a música, você esquece de fazer um vídeo, você esquece de sinalizar, porque assim, pode ser que demore, pode ser que seja uma morosidade lazarenta, que o Estado faça de um tudo para não arcar com esse prejuízo, e pode até ser que não dê em nada, mas assim, custa nada tentar. Na hora da raiva, cara, minha vontade, eu nem sei o que era minha vontade. Uma que foi, puta, esse aqui foi foda, cara, esse aqui eu falo, olha... Foi a primeira vez que eu trabalhei de madrugada. Sempre tive muito cuidado, sempre tive meio que um medinho. Pô, acho que não é legal, acho que é melhor tomar um pouco de cuidado, enfim. Fui trabalhar de madrugada. Fui até um comecinho da Zona Leste, Santo André, ali pertinho da Juntas Provisórias, da não sei o que Maluf, que eu esqueci o nome agora. Tava trabalhando até que de boinha. Só que ainda, em alguns bairros mais próximos, era muita subida, muita descida, muito aclive e declive e umas valetas nervosas. Eu lembro de ter passado por uma valeta que fez um barulho. Mas pô, de novo aquilo. Olhei no retrovisor, vi que o óleo não baixou, bem, deve estar de boa. Cara, cheguei em casa, era quase 6 horas da manhã, tava começando a clarear, era no final de semana, falei, pô, bacana, hein, cara. Fiz um extra aqui, pô, vai dar pra tomar um sorvetinho no final de semana com a mulher, sair com os trutas, sei lá. Nem que eu desço do carro pra abrir o portão, que não é portão automático, eu olho pro para-choque e eu falo, ué, cara, trincado, de cima a baixo, um pouquinho assim mais pro lado direito. Trincado, cara, trincado. Fez tanto na parte que era daquelas gradezinhas que tem enfeite, como no próprio para-choque, que era um carro branco. Mano do céu, mano do céu. E sem contar que, de novo, pô, falando sobre esse monte de remendo, sobre um monte de buraco que às vezes fica por muito tempo, que tem até gente que faz vídeo e canta parabéns. Parabéns esse buraco, estamos aqui há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 20 anos. Aqui a gente entende como que a gestão pública do nosso país é uma bosta, porque a gente vê de vez em quando em países asiáticos, principalmente no Japão fala-se muito, teve uma cratera de anos atrás que se abriu em
foi numa avenida principal, uma coisa assim, e estamos falando de em 48 horas o bagulho tava reformado, bonzinho e com prestação de conta. Agora me fala, como que eu posso achar que no Brasil a gente pode chegar a 5% do que acontece em países mais desenvolvidos, em países organizados? Cara, aqui é andar no meio de buraco mesmo, é você ficar balangando, porque aí você vai zoar a suspensão, você vai zoar a roda, pode ser que dependendo do carro, os coxinhos do motor não aguente, é a trepidação, é algo que solta dentro do carro, puta que lá merda, velho, puta que lá merda. Como não ficar emputecido com a péssima qualidade das vias públicas que nós temos? Aqui até um adendo que talvez eu acho que isso aí, de um modo geral, pelo que eu vejo, tá melhor, que são os postes. A iluminação pública tá um pouco melhor, de fato. A gente passa por tudo quanto é canto aqui em São Paulo, já foi muito mais escuro, hoje em dia a maioria das lâmpadas de LED não é mais aquela luz amarela. Faz um mal desgraçado pra nossa vista? Faz, mas a gente acha que é mais prazeroso, acha que é um pouco melhor e assim o faz. Cara, é de cair o cu da bunda a qualidade das vias públicas, o quanto faz mal. E assim, vamos lá. Falamos do carro, falamos sobre você desviar de um para cair no outro, às vezes você pode causar um outro acidente. E para nossa coluna? Pô, quando a gente é mais novo, a gente quer um carro esportivo, uma roda com pneu fino, mas você sabe que quanto mais fino o pneu, mais impacto você vai ter, a sua coluna, as suas vértebras, as suas... você vai se lascar. Então, meu velho, o que fazer se não lamentar profundamente da porcaria que as vias públicas, o trânsito não, né, no caso... Ah, velho, fico até sem palavras, cara. Olha, é desanimador o quanto que a gente gasta só para fazer pequenos reparos, que às vezes podem ser nem tão grandes assim, mas de pequeno em pequeno, o carro vai deteriorando, vai perdendo valor e você vai ficando mais com raiva e perdendo até vontade de viver. E você? Tá em algum outro lugar, em alguma outra cidade no país que é mais desenvolvido, ou você é tipo que nem eu? Motora, por aqui o negócio é embaçado. Comenta aí, curte, me ajuda. A gente tá começando bem vagarosamente a crescer o canal. Eu gostaria da tua ajuda. Se você considera que é um conteúdo bacana, se inscreve, curte, manda pros amigos motora, pros amigos... Se você conhece alguém do poder público, se você conhece